Opa, bom dia ou boa tarde, se você preferir. Bom, eu já postei alguns vídeos sobre lendas fictícias ou criptídeos fictícios. E simplesmente sobre criaturas mitológicas fictícias criadas por mim. Do Brasil, eles podem ser tanto da região norte, sul, nordeste, sudeste e centro-oeste. E hoje eu trago mais uma criatura para vocês, e que se trataria de um platossauro ainda vivo, e que é chamado de o misterioso pescoço longo com garras. O pescoço longo com garras é descrito como uma criatura alta, que chegava a ter 3 metros de altura, e que possuiria um comprimento mais de 9 a 10 metros, sendo grande. E algumas pessoas dizem que ele poderia até chegar no máximo 11 a 12 metros de comprimento. Ele era grande. Era um animal reptiliano, com uma cabeça pequena, um pescoço e caudas super longos. O pescoço pode ser menor, a cauda era longa, mas isso não impedia de alcançar as folhas das árvores. Ele foi avistado no bioma cerrado. E ele teve alguns 10 avistamentos. Alguns 5 dos anos 90 e 10 do ano 2000. Na verdade, 5 dos anos 90 e 5 do ano 2000. Visto pela primeira vez em 1996 e visto pela última vez em 2004. Em 1996, 25 de fevereiro, um grupo de campistas ou turistas que viajaram para o Cerrado para ver como é o bioma e a flora, avistaram a criatura pela primeira vez e o descreveram como um grande monstro reptiliano que se parecia com um dinossauro e que chegava até mais de 10 metros de comprimento, com um pescoço longo e cauda bem grande, como se fosse do tamanho do próprio corpo. Alguns dizem que ele possuía espinhos nas costas e outros dizem que eram protopenas. E depois disso ele estava se alimentando de plantas. Em 1997, outro relato da criatura ocorreu. Depois disso, disseram que viram a criatura atacar 4 cachorros naquela região, onde os 4 cachorros chegaram perto do animal e o animal ficou agressivo e atacou os animais. E eles fugiram dali para nunca mais verem a criatura. Em 1998, avistaram outra criatura, só que parecia um pouco menor, provavelmente se tratando de um filhote deles. Os filhotes desse monstro andavam em postura quadrúpede, mas quando cresciam, formavam uma postura bípede e mais correta. Os machos possuem listras, e as fêmeas não possuiriam listras nenhuma. E os filhotes seriam cobertos de penas, e ao longo dos anos vão perdendo as penas quando chegasse à fase adulta. Então, em 1999, outro avistamento da criatura foi ocorrido. As pessoas disseram que essa criatura parecia ser um lagarto gigante com uma longa cauda e pescoço longo também. Em agosto do ano 2000, caçadores relataram ter visto a criatura andando perto do seu carro enquanto estavam caçando. O animal, curioso, encontrou alguns pacotes e comeu eles. E depois foi embora. E um dos caçadores disse: "Ah, qual é? Isso aí era meu." Engraçado, né? Em 2001, um caçador disse que também viu a criatura. E que parecia ser um saurópode, ou um saurópode bípede, se ele preferisse. O animal tinha dentes em forma de folha e era serrilhados, mas ao invés de ser um carnívoro, era um herbívoro. Ele acreditou que possa ser um tiranossauro evoluído, mas ele acha que se trataria de outro animal, provavelmente um dinossauro que era da era Mesozoica. Em 2002, 2013, 2004 e 2005,
Essa criatura fez várias aparições ao longo dos anos. Em 2005, ele fez o seu último avistamento. Apareceu para 4 crianças de 14 anos, que disseram que o descreveram como um gigantesco ser, que parecia ser um tipo de terópode com um saurópode, tipo um brachiosauro com um T-Rex, só que com braços longos. E depois, ele foi embora para a mata. E depois de então, ele nunca mais foi visto. Depois desses avistamentos e dessas conclusões, será que ele realmente se trata de um animal real? Bem, eu tenho 3 animais que se parecem com ele. E o nome dele é Plateossauro. O Plateosaurus trochighensis é um dinossauro do período Triássico que viveu mais de 220 a 209 milhões de anos atrás. Do Triássico. Ele viveu na Alemanha, na Europa, e coexistiu com o Liliensternus e Liliensternis, mas também com outros animais, por exemplo, como o da Polônia, Lisowicia, e outros predadores assustadores. Ou ele poderia ser um Ryojasauro. O Ryojasauro também foi outro sauropodomorfo do Triássico, mas ao contrário do Platossauro, que viveu na Alemanha, este aqui viveu mais na Argentina. E ele simplesmente também era grande, mas que perde em tamanho para o Platossauro, chegando a mais de 8 metros de comprimento, ou até 9. O Coloradisaurus também foi outro sauropodomorfo herbívoro do período Triássico que também viveu na Argentina. E também não era tão grande, mas também é considerado como um dos maiores dinossauros do período Triássico que já existiram. O período Triássico, Jurássico e Cretáceo são 3 períodos que são os únicos, diferente do Permiano que tinha muito mais períodos. E esses animais batem com a descrição do animal, e o animal bate com a descrição deles também. Afinal, o pescoço, a cauda, a postura bípede e a cauda também descrevem esses dois, que são 3. Mas, até agora, a criatura não se sabe se foi um animal real. E outros dizem que ele se trataria de um elefante. Mas até agora não sabemos muito bem. Mas eu acredito muito bem. Sem contar de que as lendas sobre esses animais são incríveis. Mas aí vem a pergunta: é real ou é um mito? Bom, não saberemos. Se você gostou desse vídeo, clique no joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. Afinal, tem todo vídeo aqui no canal e que vocês vão entender mais sobre paleontologia, biologia, criptozoologia e filosofia, algo assim. É isso, valeu!